Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos na fé no nosso Senhor. A comunidade pode se sentar. Chamo a todos muito bem-vindos a este nosso momento de culto. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo número 46, que é o Salmo indicado por culto da Reforma e também a leitura do Evangelho do culto da Reforma. Nós teremos no sábado o culto distrital da Reforma, lá do portão, que será transmitido também. Então, o nosso culto normal será no domingo. Então, hoje nós vamos falar um pouco e lembrar um pouco da Reforma também, principalmente o Salmo, e é a respeito dele que nós vamos meditar nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos iniciar com louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus de grande amor, Ele quer derramar sobre nós o seu perdão, mas, assim como um médico só pode oferecer a cura àquele que busca o seu tratamento, assim também Deus oferece o perdão àqueles que buscam, em verdadeiro arrependimento, este perdão. Por isso, neste momento, convido a todos juntos confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, na Tua santa presença nós nos achegamos nesta noite, humildes e arrependidos. Confessamos, Senhor, os nossos pecados cometidos diariamente contra Ti e contra o próximo, com palavras, pensamentos e ações. Sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que nós merecemos com muita justiça o Teu castigo, o Teu abandono, tanto nesta vida como por toda a eternidade, por causa dos nossos pecados. Por isso nós estamos verdadeiramente arrependidos, lamentamos por cada um dos nossos pecados e te pedimos que por causa de Jesus Cristo, por causa de sua morte e ressurreição, tu tenhas piedade e nos conceda o teu perdão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cada um de vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, a todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, que querem viver uma nova vida de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo,
a todos vocês que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para dar o perdão a cada um, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor do nosso Pai Celeste, e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir então a leitura do Salmo para este nosso culto, o Salmo do culto da Reforma, Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Texto do Evangelho, então, indicado para este nosso culto, Evangelho conforme João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Evangelho, João 8, 31 até 36. Assim escreve o evangelista:
Então Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho libertar vocês, de fato, vocês serão livres. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Em preparação à nossa meditação, nossa mensagem, nós vamos ouvir mais um louvor. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, nosso refúgio seguro, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos abençoe neste momento de meditação na sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se. O que é que vem à cabeça de vocês quando vocês leem essa palavra refúgio? Eu me lembro, na minha época do colégio, lá em Rondônia, nós tínhamos
um capelão escolar, né? Era o colégio da igreja, nós tínhamos o capelão escolar e ele dava aula de ensino religioso. E nas aulas de ensino religioso ele sempre levava umas folhinhas com uns hinos impressos para a gente cantar na aula. Né? A grande maioria, obviamente, dos alunos não era da igreja. E na nossa cidade tinha uma danceteria chamada Refúgio Nuclear. Era o nome da danceteria, Refúgio Nuclear. Eu lembro que alguns colegas, essas folhinhas, obviamente, eram recolhidas no final da aula e, né, usadas sempre em cada aula. E aí alguém escreveu, na letra deste hino que nós acabamos de ouvir, né? Refúgio e Fortaleza, alguém escreveu refúgio, aí escreveu nuclear, né? Só para ser um engraçadinho. Mas, enfim, era a referência que aqueles adolescentes tinham quando ouviam a palavra refúgio. Vinha na cabeça a danceteria, refúgio nuclear. Refúgio tem a ver com um lugar de segurança. Né? O próprio nome refúgio nuclear, né, significa um lugar onde você pode estar abrigado caso haja uma guerra nuclear, caso seja disparada uma bomba nuclear. Quando a gente fala no mundo da biologia, da preservação da vida, refúgio também tem a ver com locais, com santuários onde são preservados animais, outras espécies. Né? Refúgios para os animais, parques de preservação, onde a vida animal ela procura ser protegida, procura ser resguardada de caçadores, principalmente. Mais frequentemente nós ouvimos falar de pessoas que buscam refúgio por causa da violência, por causa de guerras, por causa de perseguição religiosa. E nesses últimos anos, né, nós vimos tantas pessoas, principalmente de países do Oriente Médio, alguns países aqui da América Central, buscando refúgio em outros países. Por isso o termo refugiado, ele foi tão ouvido e tão falado nesses últimos tempos também aqui no nosso país e pelo mundo inteiro. Refugiados, e aí seja por questões de violência, guerra, perseguição religiosa, não importa o motivo, pessoas têm buscado refúgio para sair de um lugar onde não há segurança, onde não sentem segurança, para um lugar onde estejam protegidos, onde estejam resguardados. Existe também os momentos onde pessoas desesperadas buscam um refúgio, seja durante uma tempestade que faz com que o mar se agite e ruja, seja durante um momento de terremoto, quando a terra e as montanhas tremem. Refúgio é sempre significado de um local seguro para nós seres humanos. Por falar em tempestade que pode causar ou pode fazer com que pessoas busquem refúgio, lembrando agora do próximo sábado que nós comemoramos a Reforma, foi exatamente durante uma tempestade que ocorreu uma guinada na vida de Lutero. Lutero era estudante de Direito, e ele, certa vez, voltando de casa para a faculdade, ele se viu no meio de uma tempestade muito violenta, raios e trovões, e aí Lutero, devoto de Santa Ana, ele faz uma promessa. Santa Ana, se eu chegar são e salvo, né, na faculdade, eu prometo que eu largo o curso de Direito e me torno monge. E assim aconteceu, né? Por Lutero necessitar de um refúgio, de um local seguro em meio à tempestade, ele faz essa promessa e acaba, sim, deixando a faculdade de Direito e ingressando no mosteiro, onde ele acaba se tornando monge. Mesmo que nós talvez não estejamos sofrendo por nenhum tipo de violência aqui no nosso país, mesmo que, né, graças ao bom Deus, o nosso país não é atingido por grandes terremotos, já está havendo alguns tremores por aí, né? Mas não existe terremotos como em outros países que destroem tantas coisas. Mesmo que talvez
nós não tenhamos tempestades tão violentas quanto em outros países também, como furacões, nós ainda continuamos precisando de refúgio. Nós, em qualquer momento da nossa vida, vez ou outra, precisaremos de um refúgio, de um lugar seguro, de um lugar onde nos esconder, de um lugar onde buscar segurança. E nós podemos também deixar de pensar nesses males que vêm afetar o nosso corpo e orar outros males, outras tempestades que muitas vezes nos sobrevêm. Sejam dores, doenças, medo, tristeza, culpa. E nesses momentos, quando a culpa, quando a tristeza nos aperta, quando o medo, quando a ansiedade ou a depressão nos aperta, para onde nós vamos? Onde é que nós podemos encontrar um refúgio seguro? Esses problemas, preocupações, eles vão continuar nos seguindo. Não importa o recinto onde nós estejamos. Pode ser dentro de um castelo todo de pedra, de uma fortaleza extremamente segura, ou dentro de um refúgio nuclear todo construído de concreto, com paredes de placas de aço. Esses problemas continuarão nos perseguindo também ali. O medo, a culpa, a ansiedade, a depressão. Essas tempestades, nós não temos como nos livrar delas buscando um refúgio construído por mãos humanas. Lembrando ainda, ou voltando a falar de Lutero, né, Lutero enfrentou aquela tempestade física, onde o seu corpo, a sua vida física estava em perigo. Isso fez com que ele, né, transformasse, mudasse completamente a sua vida. E ele vai para o mosteiro, lá ele se torna padre, ele se torna um grande estudioso da palavra de Deus, mas a sua vida espiritual continuava dentro de uma tempestade. Lutero continuava sofrendo a angústia de nuvens escuras que o amedrontavam por causa da incerteza de para onde ele iria após a sua morte. Ele é ensinado desde pequeno que deveria ser uma pessoa boa, que deveria praticar boas ações, para que assim, quando morresse, pudesse ser levado ao céu. Ele, uma pessoa sincera, olhava para dentro de si e reconhecia que ele não merecia nada. Ele reconhecia que realmente, se Deus fosse levar em conta para levar para o céu ou para o inferno as nossas ações, ele estaria condenado ao inferno. E aí, Lutero encontra o primeiro refúgio. Quando ele estuda a palavra de Deus, ele encontra este refúgio, este refrigério para a sua alma, quando a palavra de Deus diz que não é pelas boas obras que nós somos salvos, mas por causa da nossa fé em Jesus e tudo que Ele fez por nós na cruz. E aí Lutero quer mostrar este refúgio para as outras pessoas. Ele quer mostrar essa maravilhosa graça. Mas aí ele se mete no meio de uma outra tempestade, quando vai contra interesses de pessoas e instituições tão poderosas. E aí Lutero enfrenta mais tempestades. Claro, graças ao bom Deus, a sua vida física foi preservada, porque ele tinha amigos, porque ele tinha pessoas que simpatizavam com o seu ensinamento e que o guardaram num castelo forte e seguro, onde ele teve a segurança de poder continuar trabalhando, estudando, escrevendo, e a sua vida preservada. Mas ali naquele refúgio seguro, construído por mãos humanas, o diabo trazia outras tempestades sobre a sua vida. O diabo tentou tanto Lutero para que ele desistisse de tudo isso. E conta-se que Lutero, quando estava lá estudando e sendo tentado pelo diabo, né, ele simplesmente escrevia nas folhas e na mesa, escrevia assim: eu sou batizado. Para que ele se lembrasse de que ele era filho de Deus, de que ele tinha um Deus que estava cuidando dele e que o diabo não ia fazer com que ele desistisse de continuar com essa sua tarefa de levar ao mundo a mensagem da salvação em Jesus Cristo. O Salmo 46, que nós ouvimos há pouco,
Foi um salmo que inspirou Lutero. Através dessas palavras, Deus continuou dando forças a Lutero, mostrando que mesmo que as pessoas quisessem tirar a vida de Lutero, mesmo que o diabo o tentasse tanto para ele desistir desta obra, Deus continuava sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, aquele em quem ele poderia confiar, aquele nas mãos de quem ele estava seguro para continuar seguindo o seu caminho. A grande e maravilhosa notícia que nós continuamos recebendo ainda hoje é que nós não precisamos correr para lugar nenhum. Nós não precisamos correr em busca de um refúgio quando as tempestades que ameaçam o nosso sossego e a nossa paz, seja física, seja emocional e espiritual. Nós não precisamos buscar desesperadamente, porque nós temos um Deus que é refúgio e fortaleza. Nós temos um Deus que é socorro bem presente em todos os momentos. E é este Deus que vem ao nosso encontro. Nós não precisamos correr ao encontro de Deus. É Ele quem vem a nós. É Ele quem nos oferece esta proteção, esta segurança, este amparo e esta tranquilidade em meio a tantas tempestades da nossa vida. Esse nosso refúgio no momento de tristeza, no momento de medo, de angústia, é um refúgio no momento em que os céus das nossas vidas se escurecem pelas tempestades que nos sobrevêm, quando as montanhas tremem e querem desmoronar sobre nós. Deus continua nos cuidando, porque este Deus, conforme o salmista do Salmo 104 diz, Ele pôs a terra sobre os seus alicerces. Esse Deus que disse às ondas do oceano, até aqui você vai chegar, daqui para frente você não vai passar. Esse Deus que criou este mundo, criou a cada um de nós e continua cuidando deste mundo e cuidando de cada um de nós também. Sabem por que hoje nós podemos dizer com toda a confiança que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Deus é o nosso socorro presente em todas as situações? Nós podemos dizer isso porque para o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, para Ele não houve refúgio, para Ele não havia lugar. Seja no momento do seu nascimento, e principalmente enquanto se aproximava da sua morte, Jesus passando por uma tempestade enorme na sua vida, por um sofrimento tão grande, sabendo tudo o que ele deveria passar, ele não tentou se esconder, ele não tentou buscar refúgio, ele não tentou deixar de lado todo este sofrimento. Ao contrário, neste momento, se aproximando o momento da sua morte, só um pouquinho. Foi nesse momento que Jesus disse o seguinte: e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso que eu vim, para esta hora. Jesus sabia que o seu Pai tinha todo o poder, e ele como Deus tinha todo o poder, mas ele também sabia da sua missão. E ele se expôs, ele não buscou esconderijo, não buscou refúgio. Ele enfrentou as tempestades, ele enfrentou o justo julgamento de Deus por causa dos pecados da humanidade. Não justo para ele, porque ele não era pecador, mas justo para nós. E ele, no momento de dor e angústia, carregou os nossos pecados sobre as suas costas. E com um grito de vitória e com um grito de obediência lá na cruz, está consumado, Jesus cumpre esta sua missão, curva a sua cabeça e entrega a sua vida. Queridos amigos, queridos irmãos, na morte, no momento da morte de Jesus, diz o texto bíblico, que a terra tremeu, as montanhas se abalaram. E então, na primeira manhã da primeira Páscoa, novamente a terra treme, quando o anjo remove a pedra diante do túmulo para mostrar o túmulo vazio, para mostrar que Jesus não estava ali, mas ressuscitou. É pela graça do nosso Deus, é através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo,
que nós temos fortaleza, que nós temos refúgio, que nós temos um lugar de segurança. E nós encontramos esse lugar de refúgio, de segurança e fortaleza nas feridas do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, mas ressuscitou, da mesma forma como nós um dia ressuscitaremos. Que nós possamos realmente nos entregar nos braços deste nosso Deus, nos momentos de maior angústia, nos momentos de maior sofrimento, sabendo que nele nós temos refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as situações. Amém. Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, nós te pedimos que por amor do teu querido Filho Jesus Cristo, que tu continues sendo o nosso refúgio, o nosso socorro, sempre presente em todos os momentos, principalmente nos momentos de tribulação. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um momento de louvor, lembrando que nesse período nós não estamos trazendo as ofertas aqui à frente, neste momento, para evitar esta aglomeração aqui. Aqueles que desejarem, que estiverem preparados também, ao final do culto, quando saírem, podem deixar as suas ofertas ali na nossa caixinha. Enquanto isso, nós vamos, ou melhor, neste momento em que seriam as ofertas, nós vamos ouvir um louvor. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, Deus de todo poder, de grande majestade, como é bom estarmos na Tua casa, Senhor, e ouvirmos novamente para o nosso conforto e esperança, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa alegria que nós temos em poder ouvir sempre esta mensagem. Obrigado por teres usado pessoas tão importantes como foi Martinho Lutero e os outros reformadores, teus servos, falhos como cada um de nós, mas que foram instrumentos para que a mensagem do teu Evangelho pudesse continuar sendo pregada e chegasse até nós hoje. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma comunidade onde nós podemos nos reunir como teu povo para te servir, para te louvar, para nos alimentar também na tua palavra. Faça, Senhor, com que nós possamos continuar sempre firmes na tua palavra, sempre animados e dispostos a te servir através da tua igreja, servindo ao nosso próximo em grande amor.
Queremos, Senhor, te pedir que tu continues a abençoar esta comunidade, todos os seus membros, continues a abençoar todos os nossos irmãos, irmãs, nossos amigos que acompanham, que ouvem a tua palavra em suas casas, em lugares tão distantes que nós muitas vezes nem podemos imaginar. Queremos te pedir, Senhor, que nos momentos de grande tribulação, de grande sofrimento, que o teu Santo Espírito console os nossos corações, na certeza de que os teus braços estão sempre abertos para nos agarrar, nos proteger e nos dar toda a segurança e proteção que nós necessitamos. Senhor, também queremos te louvar, porque nesta manhã tu trouxestes ao mundo o pequeno Santiago, que tu preservastes ele e a mãe também, e pedimos, Senhor, que ele continue firme, continue crescendo, que seja preservada a sua saúde, que assim que possível os pais o levem ao santo batismo para que ele também possa ser recebido na família da fé. Abençoe e guarde, Senhor, a todos nós. É o que pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Divino, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de cada um de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Nós seguimos com a nossa distribuição da Santa Ceia, como temos feito, né? Acho que todos aqui já participaram. Cada um vem aqui, pegue a hóstia e o vinho, chegue ali do lado, ali sim, baixe a máscara, tome a Santa Ceia e aí o próximo vem. Enquanto isso, nós vamos ouvir um fundo musical. Vinde, pois tudo está preparado. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso.
asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Louva o Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós te louvamos mais uma vez por nos dares esta oportunidade de receber a tua ceia. Pedimos, ó Pai, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, nos leve a amar cada vez mais o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que temos um Pai de amor, um Pai que é refúgio e fortaleza, e que um dia estaremos na segurança eterna nos céus contigo. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos. Estiveram presentes aqui, os nossos irmãos e amigos que nos acompanharam de casa também. Desejo que Deus abençoe esta noite de vocês, que possa dar descanso e proteção. E, se for da vontade dEle, que amanhã tenhamos também um dia abençoado, possamos levantar com saúde e disposição
E o convite para amanhã, às 19 horas e 30 minutos, nosso momento devocional. Na sexta, o nosso momento de oração. No sábado, também às 19h30, teremos então o culto distrital da Reforma, que será lá no portão, será transmitido. Nós vamos compartilhar também no Facebook da comunidade. E no domingo, então, dia 1º, nós teremos o nosso culto presencial aqui. Lembrando, mais uma vez, que a Prefeitura liberou a participação dos mais de 60 anos e das crianças nas atividades normais. Por enquanto, até pela restrição que nós temos, né, de público, né, nós vamos manter os 2 cultos. Então, na quarta-feira, a preferência sempre é para o grupo acima de 60 anos, mas outros também podem vir, como nós temos hoje também pessoas aqui com menos de 60. E no final de semana também a preferência é para o grupo abaixo de 60, mas também não impede, né, que os acima de 60 também venham. De novo, temos essa preferência para que as pessoas tenham oportunidade de todos participarem também. Então, nós vamos nos despedir aqui, ainda dar uma boa noite, e nós terminamos com um curto louvor. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor,